8h33. Então, Michele, a gente tem um convidado na linha nesse momento, né? O Marcelo Rodrigues, que é vice-presidente de Negócios e Marketing e Inovação da UCB, vai conversar com a gente sobre o Brasil, que é o 8º maior gerador de energia solar do mundo. Bem interessante essa pauta, a gente vai falar um pouquinho com a gente aqui no jornal. Tudo bem, Marcelo? Muito bom dia para você. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil, um prazer estar com vocês aqui. Bom, Marcelo, eu queria que você então, para contextualizar o nosso ouvinte, até mesmo a gente aqui, né, sou leigo nesse assunto, explica pra gente o que significa o Brasil ser, nesse momento, o 8º maior gerador de energia solar do mundo. O que representa esse número? A gente está falando o seguinte, o Brasil atingiu aí nossa ainda 13ª posição para a 8ª, isso é uma conquista extremamente relevante do Brasil, a energia fotovoltaica gerada por placas solares, né? Essa tecnologia está sendo implementada nos últimos 12 anos. Nós temos uma matriz energética com várias fontes de geração. Muito comum, a maior do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, são as hidrelétricas. A questão das eólicas, tocada a vento também é uma outra fonte super significativa, né? Segunda a nossa geração hoje na questão da nossa matriz energética. E o solar toma nessa força. Então teve muita implementação nos últimos anos de fotovoltaica, contribuindo aí para uma matriz energética brasileira. Nós estamos falando que o Brasil tem praticamente 82% das gerações de fontes por renováveis. Então um orgulho muito grande dessa condição. E temos muito para crescer, né? O fotovoltaica ainda tem muito para crescer como fonte de geração. Eu acho que o grande desafio é a geração extremamente democrática. Você pode ter grandes usinas gerando, tá certo, fotovoltaica, e cada também pessoas colocando placas solares em sua casa. Ô Marcelo, você falou dessa mudança, né, desse avanço do Brasil da 13ª para a 8ª posição. Isso a gente está falando num intervalo de quanto tempo? De praticamente 2 anos, tá, Michele? 2 anos a gente conseguiu crescer. A gente teve um ano aí muito positivo para a implementação de soluções fotovoltaicas no ano passado. E na sua avaliação, o que hoje ainda atravanca um pouco esse crescimento? O que atrapalha um pouco o nosso crescimento em relação a essa expansão de energia solar? Bem colocado, né? Acho que a gente domina a tecnologia, tá? A tecnologia é importante hoje na nossa matriz energética. Tem uma discussão grande hoje que a gente fala regulatória junto ao governo federal, ao Ministério de Minas e Energia, do papel das fotovoltaicas neste cenário. Por que isso? A geração solar, tá certo? E ela tem um papel como a eólica de intermitência. Eu não tenho garantia de fornecimento completo, por isso eu preciso das outras fontes de energia. Então tem um desafio, uma discussão regulatória hoje, efetivamente, de como que a gente pode expandir mais essa questão das usinas solares, e aí tem um papel, uma discussão relevante sobre o armazenamento de energia, quer dizer, como você coloca baterias nesse processo para garantir essa garantia de fornecimento contínuo. Então são discussões, e outra é exatamente a questão, né, a gente está discutindo, provavelmente é um investimento que você precisa de um retorno mais no longo prazo, e aí as questões de taxa de juros e condições de financiamento. Marcelo, uma outra dúvida que eu fiquei aqui, né? A presença do Brasil aí na 8ª colocação, ela é reflexo exclusivamente, então, desse aumento no investimento, ou existem outros fatores mais orgânicos, vamos dizer assim, que colocam o Brasil nessa posição? Não, são basicamente baseados em investimentos, né? Quer dizer, os 2 cenários, né? De grandes investidores que investem em grandes usinas, principalmente no Nordeste brasileiro, tá certo? Na região também de Minas Gerais, e também do próprio brasileiro que começa a colocar isso como alternativa de investimento em suas casas, né? Então são 2 alternativas do investimento das pessoas físicas e de grandes investidores entendendo que esse é um processo que tem um retorno no longo prazo. Só não sei se você saberia nos dizer, mas assim, uma pessoa que não tem, às vezes, condição de fazer um investimento, tô falando de pessoa física mesmo, né? Para colocar uma fonte de energia solar. Hoje em dia já existem muitas formas de você contratar esse tipo de energia mais limpa, sem ter que fazer um investimento inicial muito alto, não existe? Perfeito, Michele. Perfeito. Existe um processo chamado de geração distribuída compensação, né? Investidores investem numa usina, tá? Você vira clientes dele, essa energia é injetada na rede da distribuidora, isso é compensado na sua conta. Então, você tem um benefício de redução do custo de energia,
o conceito de utilizar energia renovável e reduzindo o custo. Então, não necessariamente você precisa ter um investimento. E aí tem, sim, sem dúvida nenhuma, um papel super relevante. E como que as pessoas encontram isso? Né? Como é que as pessoas acham isso? Você tem hoje várias empresas de geração distribuída, né? Um conceito aí de compensação de energia. Então, a internet está cheia de empresas com esse benefício para pessoas físicas e para empresas. Sem dúvida nenhuma, é uma alternativa de se reduzir sua conta e a garantia efetiva, tá certo, de utilização de energia renovável e fotovoltaica. Muito bom. Quer fazer mais alguma, Rafa? Já fiz as perguntas, ele respondeu muito bem e interessante. Eu gostei bastante dessa pauta, viu, Michele e Marcelo? É isso, energia solar, né? Acho que é um assunto sempre importante para a gente avançar cada vez mais nesse tipo de investimento. A gente conversou com o vice-presidente de Negócios, Marketing e Inovação da UCB, Marcelo Rodrigues, que entende bastante sobre esse assunto. Obrigada, Marcelo, e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Um abraço. Agora 8h39. Mais uma vez, vamos seguir aí com as notícias da sua cidade, da sua região.